Olá, eu estou de volta, o meu nome é Janice, Sou missionária aqui na cidade de Maputo, capital de Moçambique. E eu quero compartilhar com vocês um testemunho que marcou muito a minha vida há mais ou menos uns 2 meses. A nossa igreja, nós somos de origem batista, E a nossa igreja, ela tinha o nome de Igreja Batista e nós temos um ministério que é Missão Evangélica Tenda da Paz, que está todo legalizado, Tem o seu registro lá nos assuntos religiosos, Tá lá. E eu achava que o ministério poderia responder pela igreja. E num tempo desse, há uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses atrás, um policial passou devido a uma obra que a gente estava fazendo no terreno da igreja, um galpão de chapa de zinco, e ele pediu, que perguntou se nós tínhamos pago uma taxa que se paga aqui para se construir qualquer coisa. Nós não sabíamos, então fomos pagar e ele pediu o documento da igreja. E conversa vai, conversa vem, ele começou a insistir com o documento da igreja e o documento da igreja não existe, porque eu achava que o ministério poderia responder pela igreja. E o que aconteceu? Nós começamos a ser perseguidos, porque o policial queria o dinheiro, E começou a nos ameaçar e tal, e marcou algumas reuniões com o diácono da igreja. E eu falei para o diácono assim: olha, nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo em Cristo, não podem fazer nada para o Senhor com bases duvidosas, fazendo as coisas para Deus, mas sem ter uma legalização, um respaldo, dos homens. Então, se ele insistir com qualquer coisa que nós devemos dar dinheiro, fazer isso ou faz aquilo, deixa a igreja ser fechada. Porque é melhor que a igreja esteja fechada, mas nós estamos corretos, do que a igreja aberta, mas nós fazendo coisas erradas. Porque não é assim que funciona no mundo espiritual. Então, se ele insistir, deixa. Então, foi mais ou menos, se eu não estou enganada, umas 3 reuniões e ele insistindo. Até que eu procurei um pastor que, como nós não tínhamos saída, a única saída que nós tínhamos era essa: deixar a igreja fechar ou nos afiliarmos a um ministério, que já fosse maior que o nosso, para que não corrêssemos o risco. Então, eu fui falar com o pastor dessa missão aqui, é uma missão já muito conhecida, a missão evangélica da Igreja Batista Renovada. O vice-presidente é muito meu amigo, e nós fomos falar com ele, fomos conversar com ele, levamos o estatuto, levamos a ata, e conversa vai, conversa vem, era a única saída nós a nos afiliarmos a ele. Até que quando ele pede o documento, o estatuto e a ata, ele começa a ver que não tinha nada errado no nosso ministério. A única coisa que não batia era porque o ministério é Missão Evangélica Tenda da Paz e a igreja tinha o nome de Igreja Batista. E ele nos aconselhou que nós fôssemos de novo na última reunião, e que se ele não aceitasse, a gente passaria, nos afiliaríamos à Convenção Batista Renovada, para que a igreja não fechasse, ou deixaríamos fechar. E nós, graças a Deus, quando ele viu que nós tínhamos um respaldo, ele nos aconselhou então que só apagássemos o nome Batista da igreja, e nós apagamos. Então, nossa origem ainda continua sendo Batista, mas a igreja não pode ter esse nome por causa do ministério. O ministério tem uma sede, e a sede é ali onde a gente pode fazer culto, porque está no estatuto, O que eu quero deixar aqui com vocês? As coisas de Deus não podem ser fundadas embaixo de erros. Você não pode ter net, gato, sei lá como é que chama,
puxar energia e não pagar, ter água e não pagar impostos, porque Jesus pagava impostos. Então, nós devemos andar dentro da lei, ter um respaldo dos homens também, porque nós já temos um respaldo espiritual, por isso nós não devemos fazer as coisas erradas. Então pense nisso, se você nasceu de novo, você tem que ser um exemplo para muitas pessoas em todas as áreas, e não só em uma. Que Jesus te abençoe.